Glória a Deus. Vamos ouvir agora o que o Senhor vai falar conosco através da palavra. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Quantos estão felizes por estar na presença de Deus? Amém? Diga assim: nós estamos na presença do Senhor, e na presença do Senhor há fartura de alegria, amém? Em tempos de pandemia, o povo de Deus está de bandeira levantada, dizendo: nenhum mal sucederá, nem praga nenhuma chegará à minha casa, à minha tenda. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos louvado a Deus, temos entoado louvores, né? Nós estamos hoje com o culto da vitória, amém? Onde Deus tem vitória para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E quantos vieram receber uma vitória do Senhor nesta noite? Amém? Hoje o Senhor tem uma vitória para te entregar, irmãos, amém? Você creia no milagre, você creia na promessa do Senhor para a tua vida, porque para isso nós fomos chamados em estarmos diante do Senhor em um só propósito, em uma só vitória. Nós estamos aí tomando todos os cuidados necessários, né, irmãos? Está sempre ali o material de higienização da nossa igreja, né? Os irmãos que estão participando, e nós estamos aí com a coluna de nuvem de glória e de proteção sobre a nossa vida, e nenhum mal sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. E daqui mais um pouco de dias, nós estaremos fazendo isso, ó irmão, jogando isso fora, para bem longe, e dizendo: a tempestade passou, eu venci, porque eu tenho um Deus que me garante a vitória. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe, pastora Genilda, minha esposa, minha filha Gabriela, Maciel, aos nossas diaconisas, né, que estão aqui, ao nosso ministro de louvor, nosso querido irmão Guilherme, que tem louvado ao nome do Senhor, né? Vamos orar pela sua esposa, para que o Senhor lhes dê uma gestação, né, muito abençoada. Ela está tomando ali os cuidados médicos, né? E nós estaremos cobrindo a serva do Senhor de oração, e todos os demais irmãos que estão sempre aí no dia a dia lutando e recebendo a vitória do Senhor. Nós vamos meditarmos na palavra de Deus, irmãos, nessa noite, amém? Quantos vieram ouvir Deus falar? Amém? Diga assim: eu vim ouvir Deus falar comigo, porque eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem falado conosco, né? Está ali a nossa guerreira, a irmã, nossa diaconisa, a irmã Zilá, né, irmã Zilá? Nós sabemos que Deus está no controle, né, irmãos? E a irmã Zilá, ela está ali firme, né? Guerreira, louvado seja o nome do Senhor. Poderia estar em casa, né, irmã Zilá, tomando café, mas está aqui para receber a vitória. Aleluia. Parabéns, né, por você estar sempre diante da obra do Senhor, fazendo a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu admiro, viu, irmãos, pessoas assim como a nossa querida irmã Zilá, que tem se esforçado, né, mesmo pela sua idade, mas não se dar conta de estar, né, distante, né, da obra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, a palavra de Deus. Você que está aí, acompanha a leitura conosco, né? Nós estivemos com um pequeno problema no nosso projetor. Ele deu ali um estouro muito grande, né? E talvez a lâmpada tenha partido para o espaço, mas o Senhor vai nos dar outro projetor novo, né? E nós iremos conseguir, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Para os irmãos acompanhar, ali a projeção. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus
Jeremias capítulo 18, versículo número 1 ao versículo 5. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao versículo 5. O Senhor tem uma palavra e especial à nossa vida nessa noite. Você que veio buscar, você vai levar, porque Ele vai falar contigo, vai falar conosco através da sua palavra. O vaso de oleiro, a impenitência do povo. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 6, vamos completar com o versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Amém? Você pode dar um glória para Jesus? Aleluia! Podeis vos assentar dando glória a Deus. Amém? Meus amados, nós queremos ministrar a palavra do Senhor nesta noite sobre o seguinte tema: as lições espirituais do oleiro divino. Amém? As lições espirituais do oleiro divino. Amém? Os irmãos sabem muito bem, né, quem é o oleiro, né? Oleiro é aquele que trabalha em olaria, fazendo ali peças, que seja tijolos, né? Algumas peças de barro. E nós iremos estudar hoje acerca deste assunto, né? E vamos descobrir o mistério da palavra de Deus. O profeta Jeremias, irmãos, ele é um personagem bíblico conhecido por ser muito emotivo e por isso apelidado de o profeta das lágrimas. Amém? O profeta Jeremias era aquele cristão, irmão, que quando alguém falava bem assim, irmã Lena, para ele: Jesus te ama, ele já começava: oh, glória a Deus, Jesus me ama mesmo, né, irmão? Começava a chorar. Amém? Quando alguém falava para ele assim: Jeremias, o Senhor é contigo, não temas, ele começava a chorar e se alegrar, porque ele era muito emotivo. Você já conheceu pessoas assim, né? Servos de Deus que tudo ele chora, né? Eu já conheci pessoas, irmãos, quebrantadas de uma tão forma que quando nós falávamos alguma palavra de Deus para ele, ele começava a chorar e começava a sentir a presença de Deus, né? Diante ali daquelas palavras. Então Jeremias, irmãos, o profeta Jeremias, ele era desse jeito. Alguém falava para ele sobre Jesus, sobre o poder de Deus, ou ele mesmo falava para alguém e ali o choro começava a acontecer. Então ele era conhecido como o profeta das lágrimas. E da mesma forma que o apóstolo Paulo, Jeremias era solteiro, viu, irmãos? E foi escolhido desde o ventre materno. Da mesma forma que Ezequiel, Jeremias era de família sacerdotal. Está lá, né, no capítulo 1, versículo de número 3 de Ezequiel. Porém, quanto ao temperamento, ele era totalmente diferente de Paulo e de Ezequiel. O profeta Jeremias foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para ser um arauto internacional e teve um ministério profético longo de mais de 4 décadas. A exemplo de Elias, Jeremias profetizou em um dos períodos de maior apostasia do povo de Deus, ou seja, em um período em que as pessoas estavam distante do Senhor, estava apostatando a fé
Ou seja, sabia que o Senhor realizava o milagre, sabia que o Senhor curava, sabia que o Senhor salvava, mas estava quieto sem querer fazer a vontade de Deus. Então esse tempo era chamado um tempo de apostasia, onde as pessoas estavam sempre recolhendo-se para as coisas de Deus. Estava lá Jeremias profetizando a bênção do Senhor. E eu pergunto nesta noite, onde estão os Jeremias de Deus que o Senhor tem levantado aqui? Você pode assinar assim com a mão, dando um sinal de gesto, diga assim: eu sou profeta de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você é um Jeremias do Senhor, amém? E agora, meus amados irmãos, entretanto, a sua base e formação espiritual se deu nos dias do piedoso rei Josias, quando Judá experimentou a maior festa de avivamento de sua história. Desde que o reino de Israel foi dividido, nós podemos notar que esta boa base espiritual de Jeremias lhe deu sustentação para enfrentar o terrível período da apostasia de Judá e sua consequência, ida para o cativeiro babilônico. Então, irmãos, o exemplo de Paulo, que enfrentou ameaças de morte, apredejamento, açoites, perseguições, prisões e falsos amigos, enfim, Jeremias, ele fez a diferença, louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, o Senhor queria preparar Jeremias para o serviço, O serviço de Deus na vida de Jeremias estava prestes a ser colocado em prática. O Senhor sempre tem preparado pessoas para a sua obra. O Senhor que prepara, aleluia, pessoas para estar diante da sua obra, aleluia. E a Bíblia, a palavra de Deus, fala para nós que Jeremias, ele começa agora a fazer a diferença diante da obra do Senhor Jesus. E nós vemos aqui no versículo 18, ou melhor, no capítulo 18, o versículo de número 1 ao versículo 5, o Senhor falando para ele, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Nós vemos, irmãos, que diante desta mensagem de Jeremias, nós encontramos segredos, pelas quais nós poderemos ver aquilo que Deus tinha preparado para Jeremias. E nós queremos estudar hoje sobre 4 principais ferramentas que o Senhor queria que Jeremias conhecesse quando ele descesse à casa do oleiro. Amém? Descer à casa do oleiro, irmãos, no sentido espiritual, significa nós descermos à presença de Deus. Amém? Descer à casa do oleiro significa nós estarmos diante da casa do Senhor, recebendo a instrução dele e sendo moldados cada vez mais para estarmos diante da sua presença, vivendo o avivamento para a nossa vida. Amém? Quando você veio hoje para a casa do Senhor, você desceu para a casa do oleiro. Amém? Quando você vem cultuar a Deus, você desce à casa do oleiro. E a palavra do Senhor fala para mim, para nós, para todos nós, dizendo: desce à casa do oleiro, porque lá te farei revelar-te um segredo. Amém? E lá, quando nós vimos aqui sobre esta palavra que o Senhor fala no versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, ele diz assim: vai até a casa do oleiro, e na parte B do versículo ele diz: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Agora, quando nós falamos de oleiro, irmãos, eu já falei para vocês que o oleiro é aquela pessoa que mexe com o barro, que faz telha de barro, que faz tijolos, tijolo de barro. Então, quando nós falamos de oleiro, nós falamos que quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele
ele encontra alguns segredos que o Senhor revela para ele diante da obra que ele tem lhe confiado. O primeiro segredo, quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele sabe que ele é um barro nas mãos do Senhor. Amém? Então aí está, o primeiro segredo, quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele sabe que ele é barro. Amém? Nós somos barro na mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro segredo que o Senhor fala para ele, ele diz: olha, tu és barro. Aleluia. Tu és barro. E aí o Senhor começa a mostrar para ele: pastor Gerson, e o que é que significa barro, irmão? Barro, né? Nós vemos, irmãos, que é a casa de Israel que foi tirada do Egito e levada a Canaã, também somos nós, tirados da terrível fossa deste mundo e transferidos para o reino da graça, para o reino do Senhor. Ele nos molda como seus vasos. Barro, irmão, também é o material mais comum. Nós fomos formados do barro e um dia nós voltaremos para o barro. O corpo físico voltará para o barro. Você foi formado do barro e um dia o seu corpo físico, este corpo em que nós estamos vivendo, ele voltará para o barro. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém, irmãos, quando morre no corpo material, ele volta para nem outro lugar. Por mais que seja lindo, por mais que seja belo, né? A pessoa, depois que a matéria humana ela cai ali, a vida se vai, ela fica uma pessoa diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós, seres humanos, irmãos, por mais elegante que nós sejamos, vai chegar um dia, vai chegar uma hora que o nosso corpo ele vai se degradando cada vez mais. E quando chega a idade, né? Assim como o pastor Gerson, já estou com 42 anos, viu, irmão? Eu já sinto algumas coisas que acontecem automaticamente no meu corpo. Por quê? Criança, adolescente, jovem, homem, mulher, ancião e por aí vai, irmãos. E vai chegar um tempo em que o pó, a Bíblia, a palavra de Deus fala assim: e o pó volte à terra como era, e o Espírito para Deus que o deu. O pó significa barro. Então eu e você estamos como barro. Louvado seja o nome do Senhor. E quem pensar em ser em alguma coisa, viu, irmãos, diante desta palavra, procure entender que você não passa de barro, que eu não passo de barro, porque nós fomos feitos do barro e para o barro nós tornaremos a voltar. Hoje eu estava vendo, né, alguns assuntos, né, e me apareceu diante da internet uma postagem que alguém colocara de uma jovem muito elegante em 3 etapas. Ela estava elegante na primeira etapa, né? E a pessoa postava aquilo ali dizendo bem assim: muitas pessoas pensam ser muita coisa, medite nesta foto. E eu comecei a olhar aquela foto e aquela postagem que alguém tinha colocado, e estava lá a primeira foto, as 3 fotos juntas, estava uma jovem muito elegante, né? Muito esplendorosa, muito elegante ali naquela foto. A segunda foto, que estava encostada daquela foto, que aquela jovem estava muito elegante, ela já estava com as rugas no seu rosto, as suas peles já estavam caídas no seu rosto, né? Os seus braços já estavam com as peles caídas, ou seja, ela já estava velha, né? Em termos, né? Ela estava anciã, já estava se tornando modificada. E na terceira foto estava só aquela caveira, né? Com os buracos dentro dos olhos e o esqueleto. Louvado seja o nome do Senhor. E eu meditava naquela foto e naquela frase, e eu dizia: realmente, de repente nós acharíamos esta postagem
uma ignorância ou uma coisa muito dura, mas na verdade, sabia que é a realidade? Não é verdade, irmãos? É a realidade da nossa vida. E eu me perguntava, nós não passamos de pó, nós não passamos de barro, e nós só somos alguma coisa nesta vida porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. O vaso cheio da presença do Espírito, ele não é um vaso comum, ele não é um vaso de barro comum, porque dentro dele habita a preciosa presença do Espírito Santo. E quando o barro, que é a nossa matéria, que é a nossa carne, for para o pó, voltar para a terra, o Espírito será levado para as mansões celestiais, e este corpo corruptível, aleluia, ficará ali diante do pó, diante da terra, porque nós se tornaremos e se transformaremos em um corpo glorioso, incorruptível diante do Senhor, cantando ali nos céus: Santo, Santo, Santo seja o Senhor dos exércitos. Você pode aplaudir a Ele por esta palavra? Então glorifique a Ele, porque o Espírito habita dentro de você. Você pode dizer amém? Então está aí, diga aí para o seu irmão: nós não passamos de barro, viu, irmão? Aleluia. Fala aí para ele: nós não passamos de barro, viu, irmão? Aleluia. Pastor Gerson, você não passa de barro, mas na minha presença você é um vaso, igualmente todos nós, né, irmãos? Então barro, nós vemos aí que quando o Senhor fala para Jeremias dizendo assim, versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias desce, ele se depara com o quê? Lá na casa do oleiro, ele se depara com barro. Aí o Senhor diz para ele assim: olha, tu és barro, amém? Já começa a falar com ele. Então, diante da casa do oleiro, Israel estava se encontrando diante daquela forma, né? Foi tirado do Egito e levado a Canaã. Eles também sabiam que eram barros na presença do Senhor e precisavam ser tratados, amém? E o barro, irmãos, na casa do oleiro, ele é tratado, amém? Existe uma certa sequência ali, quem trabalha com barro, né, irmãos? O barro chega, né? Ele é colocado ali. Eu já fui em uma olaria e já vi como é que mais ou menos funciona. Ali no estado do Maranhão, tinha um irmão por nome de Benedito, e ele tinha uma olaria, e lá na olaria, louvado seja o nome do Senhor, nós víamos muitas peças, e tem aquela peça, irmãos, que coloca o barro, né, para peneirar, ou seja, para tirar as pedras, tem um tratamento, depois ele coloca ali em uma água, dentro de um quadrado, e ali o barro fica ali, né, descansando até ficar mole, e ali depois ele passa, né, dentro de um zinco, né, aonde de repente os tijolos vêm e depois ali serram aqueles tijolos. Enfim, é um processo. A nossa vida na presença do Senhor, irmão, ela também é um processo. Deus, ele tem transformado-nos como vasos, mas o processo de Deus na nossa vida às vezes é doloroso, né? É preciso, quando o oleiro está fazendo aquelas peças, ele trata aquele barro, e o oleiro aqui está significando o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador. Ele está trabalhando em nossa vida espiritual, nos fazendo vasos de glória na sua casa, para sermos usados e cheios da sua presença. Diga assim: eu sou um vaso na presença do Senhor meu Deus, amém? Você é um vaso, aleluia, na presença do Senhor, mas você já passou, irmãos, por um processo de Deus, amém? E não é fácil passarmos no processo do Senhor para sermos um vaso, né, irmãos? Às vezes dói, às vezes se torna tão dolorido, mas é glorioso estarmos como vasos na presença do Senhor. Agora, lá na olaria, quando o Senhor disse assim: desce à casa do oleiro e lá te mostrarei, né? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Nós vemos aí o barro na casa do oleiro. O que é o barro? Nós somos o barro.
o tratamento que o barro leva para ser formado em um vaso. Agora, existe uma peça lá na olaria, irmãos, que se chama roda, amém? Existe uma peça na olaria que se chama roda, e a roda, irmãos, ela é a ferramenta sobre o qual o vaso é moldado. Quem é o oleiro, irmãos? Quem é oleiro? Ele trabalha sobre uma roda, amém? E ali ele pega aquele barro e coloca em cima daquela roda. Eu não sei se os irmãos já viram, né? Ele coloca aquele barro em cima daquela roda e a roda fica girando. E ele começa a controlar a roda com os seus pés ali. E aquela roda ela vai girando e o oleiro vai fazendo vaso ali com as suas mãos. E a roda vai girando, e o barro vai se formando, ele vai trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se o oleiro tem trabalhado sobre o teu vaso, louvado seja o nome do Senhor, mas quando o oleiro, identificado como a presença do Senhor, como Deus na tua vida, ele começa a te moldar, ele começa a te preparar, e a roda vai girando, o oleiro vai trabalhando, e ele vai te formando um vaso glorioso. E alguém olha para você e diz bem assim: na verdade, aquele irmão está diferente, aquela irmã está diferente, ela é uma pessoa diferente. Sabe por quê? Porque o oleiro, ele tem trabalhado, ele tem te transformado em um vaso de honra, em um vaso glorioso, em um vaso, aleluia, sendo usado nas mãos do Senhor para a tua família, para a tua igreja, para a tua casa. Então, irmãos, quando o oleiro começar a transformar, aleluia, o barro em um vaso, que significa o Senhor começar a transformar a tua vida espiritual em vaso de honra, dê glória a Deus, aleluia, dê aleluia, e diga assim: Senhor, me transforma em um vaso cheio do teu Espírito e da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Diga assim: me transforma em um vaso. Aplauda o Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda glória, amém? Agora, irmãos, a roda. Pastor, o que é que significa a roda, né? A roda, irmãos, ela é a ferramenta sobre o qual o vaso é moldado. Nós somos, né, vasos nas mãos do Senhor, porém, em suas mãos, Ele está formando o vaso, como barro nas mãos do oleiro. Porém, todo barro é moldável, né? Todo barro é moldável. E será que não somos, de repente, muitas das vezes igual a Israel? Deus abençoe, viu, irmão Guilherme? Nós não somos muitas das vezes igual a Israel. Muitas das vezes o nosso eu, a nossa falta muitas das vezes de constância às coisas de Deus. Nós somos falhos, de repente muitas das vezes nós somos imperfeitos, e de repente quando Ele nos amassa com força, né? Quando Ele nos amassa com força, identificando Deus como o oleiro em nossa vida, Ele nos amassa com força, Ele nos está preparando para nos tornar um vaso de honra, e Ele começa a nos amassar. E muitas das vezes quando Ele nos amassa com força, o oleiro faz com barro, de repente, né? Será que recuamos quando Ele começa a nos amassar com força? Ou será que estamos diante dEle gratos pelo que Ele tem feito e o que Ele fará nas nossas vidas? Diga assim: se o Senhor tem me amassado, eu dou glória a Deus, amém? Diga assim: porque Ele está trabalhando sobre a minha vida. Olha o que diz, irmãos, lá em Romanos no capítulo de número 8, Romanos capítulo 8, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus nos fala acerca de quando o Senhor começa a nos amassar, de repente nós queremos recuar daquilo que Ele tem para a nossa vida. O versículo 28 fala assim, irmãos, para nós, diz assim, ó: e sabendo que todas as coisas, veja bem, irmão, preste bem atenção neste versículo, e sabendo que todas as coisas contribuem
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando a parte A deste versículo fala assim, irmãos, sabendo que todas as coisas contribuem, amém? Ele está dizendo assim, irmã Lena, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Ele está dizendo assim, sabendo, pastor Gerson, sabendo, pastora Genilda, sabendo, irmãos da cidade de Itaúsu, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que todas as coisas, que seja a tribulação, a angústia, a perseguição, o cansaço, as lutas, as correrias, os corre-corre, as horas difíceis, as horas alegres, as horas felizes, as horas de alegria, as horas de tristeza, tudo isso contribui, aleluia. Ou seja, tudo isso, quando a palavra está falando aqui, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daquele que teme a Deus, está dizendo assim, irmão, se você estiver passando por dificuldade, se você estiver passando por luta, por problema, por dificuldade, a Bíblia, a palavra de Deus está falando para mim e para você, sabendo que todas estas coisas que nos acontecem, ultimamente, o coronavírus, a perseguição, aleluia, a falta de coisas que muitas das vezes nós queremos ter, todas estas coisas, irmãos, todas elas contribuem para o bem daqueles que amam ao nome de Jesus. Então, quando você passar por isso, passe dando glória a Deus, amém? Dê glória a Deus. Mas pastor, é tão difícil dar glória quando estamos passando por dificuldades. Mas a palavra de Deus nos fala, irmão, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você diga assim, eu te agradeço, Senhor. Levante as suas mãos e fale assim, eu te agradeço, Senhor, pelas bênçãos, pelas lutas, pelas vitórias. Eu te agradeço porque todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu temo a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele nesta noite? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, seria muito bom, se nós escolhêssemos aquilo que nós queríamos, mas o Senhor, Ele trabalha sobre a nossa vida. Agora veja bem, irmãos, quando nós vamos ali no versículo 2 que nós acabamos de ler, quando a palavra de Deus diz, no versículo 2, desce à casa do oleiro, aí ele vê o que? Barro. Depois ele vê o que? A roda, E ali, todo barro é moldável, e ali nós vemos que ele trabalha sobre a roda, fazendo o vaso. E o Senhor mostra para Jeremias dizendo, no versículo 3, e desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aí o versículo 4 diz aqui, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão do oleiro, se quebrou na mão do oleiro. Aí, irmãos, nós tiramos uma lição aqui. No versículo 4, ele fala que quando o barro ele quebra, significa que de repente o Senhor tem preparado, o Senhor tem processado a vida espiritual de alguém, mas ao longo da caminhada, este alguém de repente cai diante das mãos do oleiro. Ou seja, há de repente acidentes, mas o oleiro sempre está pronto a recuperar esta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia completa no versículo 4 dizendo, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Aí o que foi que ele fez? Ele esqueceu? Ele jogou para lá? Não. Olha o que foi que ele fez. Tornou a fazer dele outro vaso. Aleluia. Está vendo aí como o nosso Deus é misericordioso?
Ele pegou ali aqueles pedaços que caiu ao chão, juntou aqueles pedaços e ali tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Agora você vê bem, irmãos, o oleiro, irmãos, é a pessoa que fabrica objetos de barros, né? Como nós já vimos, e o Senhor que trabalha em nosso favor. O versículo 6 diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então nós somos barro na mão de quem? Na mão do oleiro. Amém? De repente o oleiro está trabalhando sobre a nossa vida e fazendo vaso. Louvado seja o nome do Senhor. E no processo em que o oleiro está fazendo o vaso, de repente nós se tornamos, pessoas que reclamamos demais no processo, talvez, ou seja, nós dizemos: olha, Senhor, eu não aguento mais, mas é o processo de Deus na nossa vida, em que o oleiro, ele está trabalhando, porque o barro, irmão, quem mexe com olaria, o oleiro, ele pega o barro, eu não sei se os irmãos já viram, ele pega o barro, irmão, amassa para lá, depois ele pega, amassa para cá, aleluia, depois ele pega, amassa para lá, aleluia. Eu não sei se de repente a sua vida, alguns amassões, você já tem levado. Eu particularmente, eu tenho os meus amassões, viu, irmão? E tem hora que eu digo assim: olha, Jesus, vai amassando mais, Senhor, mas dá uma pausazinha de vez em quando, aleluia, porque ele amassa para lá, o oleiro pega o barro, amassa para cá, o oleiro pega o barro, joga lá uma aguinha, dá umas tapinhas assim nele, irmão, e vai trabalhando no barro para lá, amassando para cá, aleluia. Se o Senhor tem te amassado de repente, aleluia, sabe por que estes amassões têm acontecido na tua vida? É porque Ele está te moldando, é porque Ele está te preparando, aleluia, é porque Ele está te projetando para uma obra. Louvado seja o nome do Senhor. É porque de repente Ele não pode pegar o barro de qualquer maneira, colocar sobre as rodas cheio de pedra, irmão? E tem barro que de repente vem com misturado terra, irmão? Ele precisa preparar o barro, de repente o barro, aleluia, limpinho, sem pedra, sem capim pelo meio. Vocês já viram, tem um capim ali que pega um plástico ou alguma coisa. Então o Senhor está preparando o barro, está amassando para lá e para cá, colocando sobre as rodas, está trabalhando sobre o teu vaso e dizendo bem assim: olha, você vai ser um vaso, aleluia, eu vou te formar, depois eu vou te colocar para secar, depois eu vou colocar uma cobertura, aleluia, em você, aleluia, eu vou colocar você, aleluia, no meu lugar que eu tenho que colocar, e depois eu vou te encher, aleluia, e depois eu vou te encher. E eu pergunto nesta noite: quantos querem ser cheios cada vez mais pela presença do Espírito Santo do Senhor sobre o seu vaso? Dê um glória para Jesus nesta noite. Diga: glória ao teu nome, ó Pai. Eu preciso ser cheio da tua presença. Aleluia. Então é esse processo: barro, roda, oleiro. Já estudamos os três, Você viu como é que o Senhor faz com Jeremias? De repente, irmãos, o Senhor queria conversar com Jeremias figuramente. Amém, irmãos? Ele queria usar um sentido figurado para Jeremias. O Senhor falou: desce à casa do oleiro, porque eu vou te mostrar alguma coisa. Aí quando ele olha o barro, ele diz: não, barro. Depois as rodas, ali onde o oleiro trabalha, formando o vaso. E depois o oleiro. E em terceiro lugar, o Senhor fala para ele, ou em quarto lugar, barro, roda e oleiro. Agora nós vamos falar sobre o vaso, amém? Barro, note lá,
barro, roda, oleiro. Fale aí, barro, roda, oleiro. Amém? Barro, nós, a matéria humana. Roda, o processo onde o oleiro trabalha para formar o vaso, para te colocar em uma posição de vaso de honra. Oleiro significa o nosso Senhor trabalhando em nossa vida, mexendo ali a nossa matéria humana, o barro, para se tornar um vaso na presença do Senhor. Amém? Irmãos, não reclame quando o oleiro estiver te amassando. Amém? Não reclame quando o oleiro estiver te preparando, porque ele sabe o ponto que você vai estar para ele te usar e te encher do azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Você viu, irmão, quando a pessoa às vezes chega dentro da igreja, né? Daquele jeito, né? Todo cheio de costume, todo ali com as suas manias, e depois o Senhor vai tratando ele pouco a pouco, né? O oleiro vai trabalhando na vida dele, e daqui a pouco ele vai, né? E ali o Senhor vai transformando. É o processo da olaria de Deus sobre a nossa vida. Agora vamos adiantar para nós chegarmos ao final. O vaso, né? O vaso está lá, Jeremias capítulo 18, versículo 4. Diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Vaso, irmãos, né? Nós vemos aqui que existe vários formatos de vasos, né? Vários formatos. E vaso, irmãos, no seu significado, ele é um recipiente de vários formatos para conter líquidos ou sólidos dentro dele. Ou seja, este tipo de objeto é feito de material delicado. Amém? O vaso é feito de material delicado. Quem é delicado? O barro. Você já viu quanta delicadeza há no barro, né, irmão? O vaso, ele é feito de material delicado. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano em si, ele sempre é delicado, não é? É igual, de repente, nós estamos diante de um projeto do Senhor sobre a nossa vida. E de repente existem pessoas que você precisa tratar com ele delicadamente. Amém? Para quê? Para que ele se torne vaso na presença do Senhor. E o barro, ele é feito, né? O vaso é feito de um material delicado. Então o vaso, irmãos, estragou-se nas mãos do oleiro, como Israel foi afastado de Deus, em virtude da sua incredulidade. Está lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo de número 12. Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 12. Olha o que diz aqui: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, Moisés estava falando sobre o perigo da incredulidade e da desobediência de Israel, e ele dizia para o povo: cuidado para não afastar-se da presença do Senhor. E em todos os lugares temos este retrato diante de nós. O que tem de vasos estragados, né, irmãos, por aí não está na lista, né, irmão? Vasos estragados, vasos rachados, vasos quebrados, né, irmão? E alguém olha e diz bem assim: o que foi que aconteceu com aquele vaso? Caiu, quebrou, rachou. Agora o que é que vai ter que acontecer? O oleiro vai ter que juntar todos os pedacinhos e formar novamente um novo vaso. Amém? Diga assim: que o Senhor me cubra com seu sangue, que eu possa estar na sua presença, fiel e firme. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, nós vemos que em todos os lugares nós vemos este retrato diante de nós: vasos estragados. O que nós poderíamos
se somente permitisse que Ele nos moldasse. Ou seja, quando nós permitimos que Deus, Ele nos molde, Ele nos transforme, nós se tornaremos vasos diante da sua presença, vasos de honra. Aleluia. Então nós vemos aqui que quando este texto sagrado revela as lições práticas que Deus ensinou o profeta Jeremias acerca de maneira que Deus trabalha com cada um de nós, seus servos, o Deus da Bíblia é o verdadeiro oleiro divino que moldou o homem do pó da terra e ainda trabalha com este mesmo material, modelando o barro, fazendo do mesmo barro um vaso novo. Daí o fato de o apóstolo Paulo dizer com suas prioridades: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7. Agora nós vemos, irmãos, que a importância do oleiro divino nas Escrituras. Isaías diz: mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro. Olha o que Isaías diz: tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Você é uma obra de quê, irmão? Da mão de Deus. Por quê? O oleiro te formou e você é obra das mãos de Deus. Nós somos obras das mãos do Senhor. Em Salmo 31, verso 12, Davi reconhece a sua fragilidade dizendo: sou como vaso quebrado. Após o seu pecado, Davi se sentia como um vaso quebrado e chegou a pensar que estava cortado da presença do Senhor. Salmo 31, verso 22. E Salomão escreve em Provérbios 25:4 dizendo: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Nós vemos que Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo 4, observou na casa do oleiro como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um novo vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. Somente o Senhor poderá restaurar completamente o vaso. Você sabia, irmãos, que nem o pastor da igreja ele pode restaurar o vaso? Você sabia disso? Às vezes até nós temos vontade, às vezes até nós queremos, mas nós não somos o oleiro. Você sabia disso? O oleiro se chama o nosso Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente até quer fazer um cristão, mas quem trabalha no cristão é o oleiro. Aleluia. É ele que faz o vaso. Aleluia. Não existe, profeta que faça vaso. Só quem pode fazer vaso é o oleiro. Aleluia. Não existe líder que faça vaso. Só quem pode fazer vaso, irmãos, é o oleiro. E o oleiro, ele precisa de estar diante do barro para amassar, para colocar sobre a roda, para preparar, para fazer um vaso novo e encher do poder e da autoridade do Senhor. Amém? Diga assim: eu sou vaso nas mãos do meu Pai. Amém? Então, irmãos, aqui a palavra de Deus fala, dizendo, em Romanos capítulo 9, versículo 21, Paulo faz uma pergunta dizendo: ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Olha aí, Paulo dizendo: o oleiro não tem poder sobre o barro. Tem ou não tem, irmão? O oleiro tem poder sobre o barro. Tem ou não tem? O nosso Deus tem poder sobre nós, sim ou não? Tem ou não tem? Nós somos barros. Aí Paulo diz: ou não tem o oleiro poder sobre o vaso? Aleluia. Quando o oleiro diz bem assim: eu vou fazer de você um vaso. Aleluia. O oleiro, o nosso Senhor, diz assim: o nosso Deus, eu vou te fazer um vaso, irmão. Eu vou te fazer um vaso. Se tu me deres a oportunidade de eu trabalhar na tua vida, de eu pegar este barro
e amassar ele para lá e para cá, eu vou te fazer um vaso. E muitos irão olhar para você e vai dizer verdadeiramente, você é um vaso na presença do Senhor. Então o processo para fazer um vaso é esse: deixa o oleiro trabalhar no teu vaso, porque para isso nós estamos na casa de Deus, deixando ele trabalhar na nossa vida. Aleluia. E agora a palavra de Deus diz para nós, em 1 Tessalonicenses 4:4, o apóstolo Paulo ainda escreve dizendo: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Olha aí, irmão, aí está o negócio. Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 4:4, cada um de vocês saiba possuir o vaso. Vamos voltar lá, irmão? Vamos ver, vamos entrar aqui na Bíblia, né? Diz aqui, ó, o apóstolo Paulo ainda escreve dizendo: cada um de vós saiba como possuir o seu vaso em quê? Em santidade e honra. Amém? Em santidade e honra. Ou seja, quando você ver um vaso de repente fora da santidade e desonrando ao Senhor, este vaso ele não está sendo possuído em santidade e honra. Amém? Como é que nós poderemos enchermos o nosso vaso da presença do Senhor se nós não estamos tendo cuidado de seguir em santidade e honra? Tem que haver uma diferença. Amém? Então, de repente, não se escandalize se de repente você ouvir algo acontecer e dizer: olha, rapaz, fulano, e agora aconteceu isso e aquilo com fulano. Sabe por quê? Porque não está possuindo o vaso em santidade e honra. Aleluia. Amém? Ah, irmãos, agora o fulano cicrano está desviado da igreja. Sabe por quê? De repente não soube possuir o vaso em santidade e honra na presença do Senhor. E aqui diz a palavra de Deus para nós, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21, a Bíblia afirma que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. Amém? Será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Eu pergunto nesta noite, quantos estão sendo vasos para o uso do Senhor? Diga: eu sou um vaso para o uso do Senhor. Aleluia, amém? Você é um vaso para o uso do Senhor, amém? Apocalipse capítulo 2 versículo 26 ao 28, Jesus fez uma promessa do crente vencedor dizendo: e ao que vencer, olha aí, irmão, olha aí o que diz, e ao que vencer, amém? E ao que vencer, aleluia, e ao que vencer, diz a palavra de Deus, ele fazendo a promessa, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, irmãos, que privilégio o oleiro divino, a promessa do Senhor de nos dar a honra, e os mesmos vasos que outrora já foram quebrados, amassados e feitos novamente, agora recebem autoridade ao lado do oleiro divino para reger as nações e quebrá-las como vasos do oleiro. Só o nosso Deus pode fazer isto. Vale a pena ser fiel a este Deus. Você pode ficar de pé e dizendo amém? Aleluia. Diga assim, irmãos: eu estou no processo de Deus. Amém? Então nós iremos orar por você, abençoar a sua vida, aleluia, a sua casa, a sua família.
nós iremos orar, amém? Abençoar a tua vida mais uma vez. E nós aprendemos hoje com esta palavra que nós somos vasos na presença do Senhor, amém? Quantos são vasos aqui na presença do Senhor? Aleluia. Diga assim: eu sou um vaso na presença do meu Deus, amém? Então, se o oleiro está trabalhando na tua vida, o oleiro identificado como o nosso Deus, deixa ele trabalhar, deixa ele te moldar, deixa ele fazer de você um vaso, deixa ele fazer de você um vaso. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele tem promessas para a tua vida, tem promessas para a tua casa, tem promessas para a tua família. Nós convidamos agora você para entrar na presença do Senhor, para receber do Senhor esta oração como uma oração de gratidão por sua vida, por sua casa e por sua família. Coloque-se agora diante do Senhor com as suas mãos abertas para receber a bênção do Senhor que você veio buscar. E nós iremos declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Querido e amado Jesus, querido Pai eterno, aqui está, meu Deus, os teus filhos, ó Pai. O teu processo, Senhor, tem sido realizado na vida de cada um de nós, meu Pai. Como barro na mão do oleiro nós somos, ó Deus. E nesta noite, Senhor, a tua igreja está aqui, Senhor eterno, recebendo o teu renovo, recebendo, Senhor amado, aleluia, a palavra que tu tens nos dado, Senhor, que tu és o oleiro que está trabalhando sobre as nossas vidas, ó Pai, que tu estás transformando, Senhor, tu estás transformando, Senhor, a nossa vida, Senhor. O vaso que tu estás construindo em nós, meu Pai, é vaso de honra, Senhor amado, e que cada um, Senhor, seja possuidor, Senhor, tendo cuidado de estar como vaso de honra na presença do Senhor, como vaso de honra na casa do Senhor. E o teu filho que está aí, Senhor amado, com as suas mãos abertas neste momento, coloca na mão dos teus filhos, meu Pai, a tua bênção que eles vieram receber nessa noite, ó Pai. E nós declaramos, ó Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, a palavra de bênção, a palavra de renovo, a palavra de vitória, Senhor. Eles agora, Senhor, recebem de ti, Senhor, a sua bênção, Senhor amado. E nós declaramos que todo mal feito sobre a vida dos teus filhos caia por terra neste momento, ó Pai. Nós não aceitamos, meu Deus, a palavra de derrota, nós não aceitamos a palavra de engano, nós não aceitamos a palavra negativa, Senhor, contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha, mas nós declaramos a promessa do Senhor sendo realizada na vida do teu filho, na vida da tua filha nessa noite, e eles recebem a tua bênção nesta noite para a glória do nome de Jesus. Você feche as suas mãos nesta noite e declare juntamente comigo estas palavras. Diga: eu sou um vaso de honra na presença do meu Pai, na presença do meu Deus. Diga assim: eu não aceito, aleluia, a palavra lançada de maldição contra a minha vida. Eu não aceito, aleluia, mas eu declaro que o Senhor está comigo e eu sou um vaso de honra na presença do meu Pai, na presença do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor agora. Aplauda ao Senhor por esta palavra e diga assim, bata no seu peito, diga: eu sou um vaso de honra na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.